Bora, Fel, se liga nesse corte que eu separei com a análise de Zé Elias. E também na sequência vai ter uma análise do Mário Mar sobre a vitória do Corinthians por 2-1 em cima do Água Santa pela terceira rodada do Paulistão. O timão que enfrenta o São Paulo domingo pela quarta rodada, buscando a quarta vitória consecutiva e a 11ª consecutiva. A 11ª não é a 13ª, porque o Coringão venceu 10 jogos seguidos. E o Zé Elias encheu a bola do Ramon Dias, hein? O Ramon que vem rodando a equipe, mesclando com titulares, reservas e misto. E tá conseguindo se dar muito bem por enquanto nesse início de temporada. O timão que deve ir com força máxima domingo contra o São Paulo, não tem outra saída, até porque é o primeiro clássico do ano, a gente precisa já ganhar esse clássico para ganhar mais moral ainda. Então, se deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Voltando, o senhor José Elias Moedinho, Corinthians 100% no Campeonato Paulista, hein? Que coisa, hein? Dom Ramon consegue dar uma sequência aí pra todo mundo, né? Vai girando, vai girando inteligentemente, hein? Sim, vai dando rodagem pra todo mundo, né? E consegue mais uma vitória, né? Primeiro tempo saíram todos os gols, no segundo tempo... Coronado na bola parada, hein? Coronado tá jogando bem, mano. Tá jogando bem, acho que aquela pré-temporada consegue vencer todo mundo, dia a dia. Tá aí o Tocha, né? Que fez o gol da base. Segundo tempo... O Água Santa conseguiu se fechar, né? Se fechou um pouquinho mais, explorando o contra-ataque, mas o Corinthians soube administrar. Mas quando teve o jogador expulso, o Corinthians teve várias chances, né? Com o próprio Pedro Raul. Mas é interessante o trabalho do Ramon, né? Ele tá rodando o elenco, tá rodando todo mundo, tá dando possibilidade de jogo e daqui a pouco nós teremos os 11 titulares. É só no meu... a gente já vai ver os 11 titulares no domingo? Provavelmente. Mas eu acho que assim, aí é uma crítica que eu faço, né? O ano passado ele entendeu de forma muito rápida o Memphis. Ele entendeu de forma muito rápida o que é jogar no Corinthians. Esse ano aqui não era para ele ter se apresentado da forma como ele está. Eu acho que ele está bem abaixo daquilo que foi. Então, fisicamente está bem abaixo. O jogador está mais lento. Eu acho que ele poderia ter se apresentado um pouco melhor fisicamente, porque a expectativa sobre ele é muito grande. Aí ele, quando ele entra, ele é diferente. Vlad, Corinthians vencendo mais uma, igualando também essa sequência no século. Tem muita coisa boa, pelo menos dentro de campo, pra gente avaliar desse momento do Corinthians, né? Exatamente, Mari. Um beijo pra você, um abraço pro pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Se o Corinthians vive momentos turbulentos fora de campo, na parte da diretoria, dentro de campo a equipe tá voando, 10 vitórias seguidas, igualou o recorde de 2001 do time do Vanderlei Luxemburgo, que venceu o Campeonato Paulista e foi vice da Copa do Brasil. E curiosamente, a sequência de 10 vitórias em 2001 foi quebrada pelo São Paulo. Se o Corinthians conseguir vencer o tricolor paulista, além de conseguir quebrar essa marca, ainda também espanta esse fantasma. Então vamos ver como que vai ser o comportamento do timão no clássico majestoso no Morumbis. O Corinthians, que para essa partida contra o Água Santa teve algumas novidades, principalmente o retorno do lateral esquerdo Palácios, que estava há um ano sem jogar. Ele tinha feito apenas alguns minutos contra o São Bernardo, sentiu uma forte lesão, operou, ficou um bom tempo fora dos gramados e ontem no segundo tempo ele entrou no lugar do Hugo. O Corinthians que ainda tem alguns problemas em relação à parte de jogadores. A gente sabe que o Breno Bidon está com a seleção sub-20, né, vai disputar o Sul-Americano, ainda não pôde estrear, só vai jogar em fevereiro. Além disso, o Maicon, que sofreu uma grave lesão no ano passado, também ainda não estreou, ele está na fase final de recuperação. Além do Rodrigo Garro, com uma tendinite no joelho direito, e pode ganhar um problema para as próximas semanas. Agora há pouco, o Corinthians divulgou que o Gustavo Henrique, o zagueiro, que também ainda não estreou em 2025, ele sofreu uma lesão na perna direita, então ele deve ficar de fora do clássico e um bom tempo aí fora dos gramados, vamos ver. Quem pode retornar para o clássico contra o São Paulo é o goleiro Hugo Souza, que estava com uma amidalite, perdeu as 3 primeiras rodadas do Campeonato Paulista, e o goleirão pode estar à disposição do técnico Ramon Dias para o duelo contra o tricolor paulista. Então vamos ouvir agora os personagens da vitória contra o Água Santa. Corinthians 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, líder do Grupo A, com 9 pontos ganhos. O Corinthians, que nas primeiras 3 rodadas do Campeonato Paulista rodou muito o elenco. No primeiro jogo contra o Red Bull Bragantino utilizou uma formação totalmente reserva. No jogo contra o Velo Clube no final de semana já colocou 6 titulares em campo e ontem começou também com uma formação totalmente reserva. Para o jogo contra o São Paulo deve utilizar a força máxima, como o técnico Ramon Dias e também o auxiliar Emiliano falaram. Quem está pedindo passagem na equipe é João Pedro Choca.
Jogador que, revelado pela categoria de base do Corinthians, o ano passado foi emprestado ao Ceará, voltou, conseguiu fazer o primeiro gol como jogador profissional pelo camisa do Timão ontem contra o Água Santa, além do Alex Santana, que também marcou pela primeira vez com a camisa alvinegra. Volto com vocês. E na tela, então, o Corinthians contra o Água Santa. Os números gerais ali, pelo menos em finalizações, 15. Finalizações certas, 8. Grandes chances, 6. E aí a conversão de grandes chances ali, 33,3%. Mas, como a gente tem conversado sempre aqui, né, Mari? Nesse início de temporada, é claro que o Corinthians, como tem um retrospecto que começa, né, um embalo que ele puxa ali da temporada passada, isso meio que é contaminado para análise de 2025, mas que nesse início é minutagem, rodagem de elenco, testar possibilidades pelo bem ou pelo mal, sem o Garro, outras movimentações dentro da equipe. E o Corinthians, como o próprio Emiliano avalia, tem conseguido fazer isso com o Memphis, mas com os outros também, né? Sim, é importante. É claro que tem muito claro o time do Corinthians, que termina a temporada, o time titular, sim, né? Fala dos zagueiros, laterais, perde, enfim, no mercado, mas principalmente esse ataque do Corinthians. É muito claro com o Memphis, com o Yuri, com o Garro, os jogadores que levam o Corinthians a essa sequência muito importante e também dão uma outra perspectiva de temporada, competição sul-americana, enfim. Mas acho que o que chama mais atenção é justamente isso, como ele tem essa possibilidade de rodar o elenco sem desestruturar o que ele pensa do jogo. Ele pode identificar novas possibilidades, ele pode identificar, por exemplo, quem substitui o Garro, se o Corinthians perde ele em mais algumas oportunidades ao longo da temporada, até onde o Coronado pode me entregar. E se eu deslocar o Memphis um pouquinho, será que o Corinthians perde muito a característica de jogo? Será que ele vai conseguir permanecer tão importante quanto na outra posição? E se o Hugo também me faltar em algum determinado momento? Onde que o Donelli está nessa situação? Então acho que está servindo muito para isso. E o que reforça ainda mais a mentalidade e o coletivo que o Corinthians conseguiu criar por conta da situação difícil do ano passado, né? Então, essa ideia clara de você jogar com a torcida, de você jogar pelo time, ela não passa só por esses 11 principais jogadores. Ela consegue estar dentro do grupo como um todo, quem entra, quem sai, quem está passando por situação difícil, como o Garro. Eu acho que isso é muito mérito da comissão também. Porque não necessariamente você vai manter exatamente o mesmo esquema, né? Então, assim, quando você perde um jogador... Nem o nível, né? E nem o nível. Assim. Ontem não manteve, acho. Não manteve o mesmo nível de atuação? Não, acho que ontem foi o jogo menos chamativo. Talvez até por entender, dar um certo relaxamento, né? O jogo estava fácil. E o Água Santa não está bem. O Água Santa tinha tomado uma pancada já na temporada, né? Tomou 6, né? Então, eu acho que talvez é normal, né? É humano isso. Você baixa seu nível de concentração. Mas ainda assim o Corinthians venceu. E se tivesse apertado um pouco mais, venceria com mais folga. Sobre o Memphis, que a gente ouviu o Emiliano falar, deslocando um pouquinho o posicionamento dele, mas não é novidade, né? Ele fala sobre uma referência da França também. Pode jogar nas posições de ataque. Pela seleção da Holanda, algumas vezes chegou a jogar como o atacante. É claro que é preciso entender que quando a seleção da Holanda quer jogar com um 9, não é ele o 9. Como situação de jogo, ele acaba sendo um jogador mais perto do gol. Então ele é um cara que aceita, pela qualidade que tem, e o Emiliano chama ele de craque, inclusive, né? Pela qualidade que tem, jogar em diversas formas diferentes. E para mim, assim, e você não vai testar o Memphis, o Coronado, o Garro, os outros jogadores mais ou menos da mesma posição, / função, você não vai testar num mata-mata de Libertadores, de Copa do Brasil, ou no Campeonato Brasileiro, que o batidão é pesado. Tem que testar agora. Tem que dar a oportunidade agora. E eu entendo claramente que a comissão técnica do Corinthians já é madura para isso. Já atingiu essa maturidade para isso. Olha, se perder um ponto aqui, se perder um jogo aqui, eu preciso testar. Só que nem isso perde, né? Tem conseguido os resultados, né? A sequência está muito boa.
Ô Vlad, a gente tem discutido, e parece até loucura, né? Porque às vezes a nossa feição falando do Corinthians é fechada porque é loucura de impeachment, não sei o quê. Depois a gente vai falar sobre o jogo, sobre o campo e bola, e aí já falando, elogiando sobre o trabalho. Aí já é uma felicidade. Emojis. Tô afim até de espirrar, tô Saúde. começando a falar. Não vou espirrar ao vivo, essa é a minha meta. Ô Vlad, isso chega, toda essa questão política da última semana, como que isso foi interpretado pelo Corinthians, aí falando departamento técnico de futebol mesmo? Olha, desde que todos esses problemas começaram, principalmente o trabalho do Fabinho Soldado, é de blindar o elenco e o CT em relação aos problemas vividos no Parque São Jorge. É meio que como se o Corinthians fosse duas instituições diferentes. A instituição política, a instituição administrativa e a parte do futebol. Claro que tudo que acontece na parte administrativa respinga no futebol. A gente teve, por exemplo, a questão dos salários atrasados por uma questão de um bloqueio na justiça. O Corinthians conseguiu ontem esse desbloqueio e a diretoria prometeu para os jogadores e falou para a gente que entre ontem e até o final da data de hoje, eles vão conseguir fazer o pagamento dos salários. Mas tirando isso, o que a gente vê são que os jogadores estão muito focados, eles mesmos falam a respeito da questão política, que isso não tem interferido no dia a dia deles em relação ao CT. Principalmente pelo trabalho que foi feito pelo Fabinho Soldado, de justamente não deixar esses problemas chegarem até lá. Toda a organização que o Corinthians fez no último ano vem sendo muito proveitosa e os jogadores elogiam muito todo esse trabalho que vem sendo feito. E ganhar ajuda demais, né? Claro. Ganhar ajuda para os jogadores falarem, ó, galera, tá aqui, vamos, a gente se fecha aqui, porque quando começa a perder, também começa a apontar para cá, apontar para lá, e os resultados dentro de campo ajudam na harmonia. Esse Corinthians, Mari, quando a gente fala que ele chega uma sequência de 10 vitórias, igualando a marca do século, esse Corinthians encanta? É um Corinthians que jogando bola, você olha um futebol vistoso, ou é uma confiança que já, sabe, que o resultado está vindo na esteira de uma ordem de confiança? É a confiança que te permite não fazer jogos brilhantes. É a confiança que te permite experimentar, avaliar outros jogadores, entregar outras possibilidades. É a confiança, eu acho, que colocou o torcedor nesse processo também. Ele não vai para o estádio para ver o Corinthians brilhar, hoje, necessariamente no Paulista. Ele vai para o estádio porque ele sabe que tem a possibilidade de ser uma noite gostosa, de ser uma noite alegre com os amigos, de ser uma noite proveitosa, enfim. Ele já passou por tanta coisa, então ele hoje sabe que talvez a noite vai ser um pouco mais leve. Mas eu acho que é um Corinthians que também sobe o nível quando a partida exige. Então, pode haver a expectativa para o Clássico. Pode ser um jogo competitivo, de talvez ter alguma jogada ou outra, de ter um gol de falta. Eu acho que hoje o Corinthians ele te apresenta as possibilidades de ver um jogo bacana. Ô Vlad, acho que o Vlad, desculpa, Marra, ele queria... Você está sempre desculpada. É? Quer dizer, nem sempre. Só fazer só complementar uma parte só que vocês estão falando, que o planejamento feito desde o ano passado era que nesse começo de temporada o Corinthians conseguisse fazer uma pré-temporada de uma forma boa. Então, por isso mesmo, ele tem feito um controle na questão da minutagem dos jogadores, principalmente dos jogadores titulares. O Corinthians tem feito a pré-temporada junto com os jogos. Então, você repara que um jogo ele coloca o time reserva, no outro ele coloca um pouco mais de jogadores titulares, mas sempre controlando essa questão do tempo. O próprio Ramon Dias tinha uma ideia de utilizar os jovens da Copinha, inclusive, nesse começo de Campeonato Paulista, mas não conseguiu em função de uma série de outros fatores. O Corinthians avançou na Copinha e tudo mais, mas a ideia era justamente preservar o time, porque como veio de um final de temporada muito desgastante, muito bom, o Corinthians tinha essa gordura, entre aspas, para queimar, mesmo que não conseguisse grandes resultados nesse começo, porque lembrando que no dia 19 de fevereiro o Corinthians já tem um jogo importantíssimo, que pode valer o ano, que é a questão da pré-Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela. O Corinthians está focando muito nesse jogo, então a questão é, o Corinthians vai fazendo esse trabalho de preparar o elenco, aí num clássico já utiliza uma formação mais forte, que é o que vai acontecer no final de semana, e depois o Corinthians vai dosando até conseguir chegar todo mundo na parte física ideal, para daí começar a utilizar o time titular por mais vezes seguidas. E tem uma perguntinha ali na tela, que é em relação a encantar, e que você mesmo, Mariana, fez para Mariana. Loucura, né? Sim, claramente não encanta. O Corinthians é muito eficiente. O Corinthians fez um jogo duro e não foi bem contra o Red Bull Bragantino. No primeiro tempo poderia ter perdido o jogo. Na verdade até perdeu, né? Depois é que foi se recuperar. O segundo jogo foi contra o Velo Clube. O terceiro jogo foi contra o Água Santa. Então, calma, torcedores, calma. Tá? O que é mais legal desse momento é esse
time tem se mostrado maduro, como disse a Mariana, em situações de jogo. São 3 jogos contra 2 times que o Vera não venceu ainda. A Água Santa tomou uma pancada. Isso diminui a qualidade do jogo? Não, porque nos momentos em que o Corinthians foi mais testado, o Corinthians entregou. O Corinthians tem muita qualidade, isso está muito nítido. E talvez não, com certeza, o Corinthians não precisa jogar 100%. O Corinthians vai se dosando, é isso que o Vladimir está fazendo. Não é preciso todo mundo entrar como se fosse o último dia das vidas, ok? Ok. Em algum momento da situação do jogo, o time vai conseguir superar obstáculos e tá tudo dentro de uma ideia de pré-temporada. Na temporada passada chegou a encantar? Em alguns jogos? Acho que sim, né? Tava legal. No Campeonato Brasileiro, na reta final, tava legal. Tava, né? Até pelo tamanho dos confrontos e como as vitórias foram construídas também, né, Maria? Eu acho que deu mais essa sensação de encantar, que empurra essa boa fase para agora, né? Exatamente. Não, assim, Memphis fez partidas de encantar, Yuri Alberto fez partidas de encantar, assim, o meio de campo do Corinthians fez partidas de encantar, então acho que sim, acho que é isso. E até para alinhar a expectativa, porque quando perder, isso. Não vai ter esse dedo apontado exatamente de que, lá, tá vendo? Na primeira falhazinha ali, já retoma todo aquele terror da temporada passada, não é isso? E agora, Fiel, para finalizar o vídeo, o Coringão que atinge a marca de 20 jogos seguidos com mais de 40 mil torcedores na Neoquímica Arena. Se continuar com essa sequência impressionante, o Corinthians pode ampliar ainda mais seu recorde e reforçar o peso da fiel torcida. O Corinthians que alcançou um feito impressionante ao registrar 20 partidas aí consecutivas com público superior a 40 mil pessoas, muita gente na Neoquímica Arena todo jogo. A marca foi consolidada na última quarta-feira contra o Água Santa pela terceira rodada do Campeonato Paulista e o Timão venceu aí por 2-1. O público presente na Neoquímica Arena foi de 41.352 torcedores, com uma renda total aí de R$2.683.000. A última vez que o Timão teve menos de 40 mil torcedores em seu estádio foi em julho de 2024, na vitória por 3-2 sobre o Vitória pelo Brasileirão. Na ocasião, 37 mil torcedores estiveram na Neoquímica Arena, com uma renda de R$2 milhões e pouco de reais. Essa sequência representa o maior período de lotação desde que o Corinthians inaugurou seu estádio em 2014. O recorde anterior pertencia a 2015, quando o Coringão teve 7 jogos seguidos com um público maior de 40 mil pessoas, e foi todos no Campeonato Brasileiro. Naquela época o Coringão foi ex-campeão brasileiro também. Essa impressionante presença reafirma realmente o apoio incondicional da fiel torcida ao time, independente da situação, se está ganhando, se está perdendo, sempre é acima de 40 mil pessoas. Com esse apoio total na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians é considerado um dos mais temidos no Brasil e mais hostis de se jogar. Isso quem disse foram jogadores de outras equipes e também os torcedores. E esse alto número também impacta financeiramente para o bem do clube, que precisa aí garantir as prestações bilionárias da Neoquímica Arena. Agora o Timão se prepara para enfrentar o São Paulo domingo às 6h30, horário de Brasília, fora de casa, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. O Timão que deve ir com força máxima para o confronto contra o São Paulo aí, em busca da primeira vitória no clássico no ano, hein? Então se for deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!